Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Da nossa mocidade, né? A gente se inclui, é uma bênção, é uma alegria. Aliás, eu quero mandar um abração para todos os irmãos e irmãs que têm 40, 50, 60 anos e que sempre nos procuram, fazendo não perco uma edição dos Dias da Minha Mocidade. É bom, a gente relembra como é que era, né? É uma alegria, é isso mesmo. E olha só, a gente está numa sequência, e você vai saber daqui a pouquinho que sequência é essa do tema que nós vamos abordar hoje. E no final do programa da semana passada, eu falei que tinha uma participante nova que estaria conosco aqui, que compõe a equipe de produção, e você vai saber. Eu sei que está todo mundo doido para saber. Eu estou nessa câmera aqui segurando, mas eu vou virar para a câmera de cá e você vai ver quem é. Tá pronto, tá todo mundo aqui, todo mundo verificando quem está aqui no estúdio. E eu quero começar cumprimentando meu companheiro aqui, Vinícius, que é um profissional de uma área que é o tema do programa hoje, que você vai saber daqui a pouquinho qual é, tá certo? Aliás, é recomendável, se você não assistiu o programa da semana passada, vai lá no YouTube, assiste, porque hoje a gente está dando sequência ao tema que nós começamos na semana passada. Vinícius, Pai Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, pastor. Obrigado pelo carinho e oportunidade de estar junto com essa turma. Amém. Que sempre ensina alguma coisa pra gente. A gente aprende com eles, pode ter certeza. Muito bem, e agora a minha colega Estela. Seja bem-vinda, Estela, que passou a compor a equipe de produção, estreia hoje com a gente aqui nesse papel, nessa função. Seja bem-vinda, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor Vinícius, Pai do aos Senhor. jovens e aqueles que nos acompanham também. É um prazer agora fazer parte dessa equipe que está muito bem representada, né? Já vem de grandes colegas servos do Senhor. E é um prazer estar aqui. Hoje nós vamos continuar falando sobre planejamento financeiro. Nós tivemos na semana passada um programa muito bom sobre isso. E hoje nós estamos aqui com as jovens, as meninas de Vila Velha 1, do Ministério do Pastor Jerônimo. E a Esther vai começar fazendo uma pergunta. A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Esther. E Vinícius, a minha pergunta hoje é como preparar o lar e a aposentadoria quando ainda se é jovem? Muito boa pergunta, porque muitos despertam para isso já na metade da vida, né? Nós falando lá para os 40, 50 anos. E a aposentadoria, pelas regras do INSS hoje, está cada vez mais difícil, né? Nós até comentamos no programa anterior que antigamente a gente via pessoas com 39, 40 anos já aposentadas. Hoje você não consegue se aposentar praticamente com menos de 65 anos. Então, e quando consegue, ainda tem uma surpresa, porque as pessoas vão ao longo da vida crescendo o padrão de vida, prosperando, né? Alguns chegam a ganhar 5, 8, 10 mil reais, e quando se aposentam, tem uma surpresa: poxa, mas eu contribuí no teto tanto tempo e tudo, e eu vou receber só isso? Dados do INSS mostram que a aposentadoria média no Brasil hoje é menos de R$ 1.800. Então, né, até os olhos, né, surpreendem, a aposentadoria média é isso. E tem uma pesquisa que é ainda mais impactante. É uma pesquisa não tão recente, mas ela trouxe uma reflexão muito forte. O portal R7, a coluna de economia, em 2022, soltou uma estatística que o número de pessoas que recebem o teto do INSS. Vocês imaginam quantas pessoas recebem o teto do INSS? À época eram 36 milhões de beneficiários, entre aposentados, pensionistas e pessoas que recebem algum auxílio do INSS. De 36 milhões, vocês acham que quantas pessoas recebiam o teto em 2022? Querem arriscar? Quanto? Quase tudo. Hã? Quase tudo. Quase tudo, né? 778 pessoas, de 36 milhões. Então, e o teto do INSS hoje é um pouco mais de R$ 8 mil. Então, de 36 milhões, e a grande maioria contribuiu com o teto do INSS durante muito tempo. Só que o INSS, ele não é um regime de capitalização própria. O que é isso? Você hoje que é empregado, carteira assinada, quando você tem lá o desconto do INSS, você não está contribuindo para a sua aposentadoria. Você está contribuindo para quem já está aposentado. Então, esse é um dado que a maioria da população não tem. Ele acha que está guardando para a aposentadoria dele. Não. E em 1970, para cada um aposentado no Brasil, nós tínhamos 4 trabalhadores ativos. Foi feita uma pesquisa na época da reforma
da Previdência em 2020, da última reforma que passou, à época, para cada um trabalhador ativo, já são 5 aposentados. Então, se inverteu e muito. Então, quanto mais cedo o profissional puder começar a reservar dinheiro para sua aposentadoria, mais seguro ele estará. Então, é essa a importância. Então, o jovem começou a ganhar um dinheiro, é lógico, ele tem que desfrutar, ele tem que constituir patrimônio, pensar em casamento, mas já deve colocar dentro do orçamento dele um percentual pensando numa reserva, tanto de emergência quanto para aposentadoria, para não fazer parte dessa estatística. Né? R$ 1.800 de aposentadoria média, se você for olhar os planos de saúde dessa faixa etária, de 65, 70 anos, muitos não conseguem pagar a mensalidade do plano. E aí você vê casos de que o casal escolhe quem vai ter direito a plano, né? Quem é mais doente, quem precisa mais do recurso. Então, é uma questão até de dignidade. E vocês, por exemplo, não sei se na família de vocês, acho que é mais a nossa época, é mais comum, né, pastor Josias? Com certeza, só tem algum familiar que precisa da ajuda de um filho, de um sobrinho, porque não consegue completar a renda, porque não fez na juventude, no tempo que tinha vigor, o planejamento para isso. E é um dado também preocupante, porque dos aposentados pelo INSS no Brasil, apenas 1% dos aposentados pelo INSS consegue se manter economicamente. 99% precisam ou de programas sociais, ou de ajuda de familiares, ou são condenados a continuar trabalhando porque não conseguem compor o orçamento. Então, essa é uma grande preocupação. Essa informação, ela é preciosíssima. É algo que todos devem levar em consideração. Porque é comum que um jovem, tanto pela perspectiva do imediatismo, isso é uma coisa muito da cabeça do jovem, chega à idade adulta e quer, é natural, quer viver a idade adulta. Né? Então, são bens que se desejam ter, é o carro que precisa comprar, que quer comprar, é a roupa da moda, enfim, não tem nada de errado nisso. E essa perspectiva muito imediatista do jovem não lhe permite, a princípio, e isso é o que faz um diferencial quando o jovem consegue ter essa percepção, não lhe permite muitas vezes entender a importância de uma aposentadoria. Não, isso está muito lá na frente, depois eu vejo isso. É interessante que a gente prega todo dia na igreja que tem pessoas dizendo, depois eu aceito Jesus, né? Mas quando você pensa numa aplicação na sua vida de algo tão importante quanto a aposentadoria, então o Vinícius trouxe aqui uma realidade que nós não temos aqui qualquer objetivo político ou de entrar em situações polêmicas em relação ao INSS. Não, mas é uma realidade, é uma constatação. Tá? É uma pena, porque é exatamente no meu turno. Na hora que eu começo a pensar em aposentadoria, o INSS está nessa situação que você acabou de colocar aqui. Então, você jovem, se você fizer um plano de aposentadoria privada, ainda na juventude, o valor que você vai depositar mensalmente é muito pequeno, projetado para uma aposentadoria daqui a 30, 35 anos. Se eu fosse fazer isso hoje, né, se fosse essa a minha estratégia, eu teria uma dificuldade, porque não tem, esse cálculo não existe, não é uma possibilidade para mim, na minha idade, eu fazer depósitos agora pensando em daqui a 10, 15, 9 anos. Não, até bem menos. Eu estou mais perto do que você pensa dessa realidade. Né? Mas para o jovem, isso é como se fosse uma informação que vale ouro e que vocês devem levar em consideração, todos vocês. 14, 15, 16 anos, vocês já podem começar em aposentadoria privada, né? E fazer esse aporte mensal num valor muito pequeno que não vai trazer dificuldade para você e que vai, de fato, colocar uma situação de muito maior conforto lá na frente. E pastor, o senhor colocou muito bem sobre a previdência privada. Ela tem o objetivo principal sobre a aposentadoria, mas ela tem características bem peculiares. Por exemplo, o INSS, uma vez que você contribuiu, você não consegue reaver esse dinheiro. Ele foi contribuído, vai para o Tesouro e é o governo que vai dar destino a ele. A previdência privada é você se capitalizando. Então, se no meio do caminho você tiver uma emergência, você pode resgatar esse dinheiro
E nas seguradoras de primeira linha, você não tem nenhuma taxa por esse resgate. É o ideal? Não, mas é um dinheiro que você tem acesso a qualquer momento, né? E tem um outro benefício, que é o benefício sucessório. Se você vier a faltar, ele vai para os seus herdeiros legais ou para quem você deixou destinado. Então, é um outro benefício, diferente do INSS, que você não tem como fazer essa gestão. Então, é muito importante ter essa iniciativa. Muito bem. Vamos seguir? Vamos seguir. Agora a Júlia vai fazer a pergunta dela. Paz do Senhor, irmãos. Vinícius, a minha pergunta é: e quanto à escolha do cônjuge, como essa decisão pode impactar financeiramente? Excelente pergunta também. A escolha do cônjuge talvez seja a decisão mais importante da juventude em todos os aspectos, e não é diferente na vida financeira. E eu vou falar isso com dados. Teve uma pesquisa na Inglaterra, de uma faculdade, sobre o impacto das finanças no casamento, ou o impacto do casamento nas finanças. Interessante alguns dados aqui. Pessoas casadas são, em média, 77% mais ricas do que pessoas solteiras. E a cada ano que passa no casamento, a média de aumento do patrimônio líquido do casal está em 16%. Então, quando você escolhe bem o seu cônjuge, quando você está alinhado financeiramente com ele, a tendência, a consequência disso é prosperidade. Tá? E o inverso também é verdadeiro. Quando um dos maiores problemas no casamento não é a questão de compatibilidade de perfil, são problemas financeiros. Muitos casamentos acabam por incompatibilidade financeira, por não ter o mesmo alinhamento de projetos, a organização. E um divórcio reduz, em média, 75% da riqueza do casal. Então, tudo que foi construído, 75% vai embora numa separação. Então, essa questão, ainda mais para nós, servos do Senhor, onde o casamento ele representa, né, o noivo e a noiva, né, a união de Jesus, a igreja, e o nosso testemunho para a sociedade, as ferramentas que nós temos que o Senhor nos dá para tomar essa decisão, é importante também ter, durante o namoro, que é um momento de conhecimento, esse alinhamento. Né? Nós falamos no programa anterior sobre metas, sobre planos, o pastor Josias colocou muito bem, e é importante que os jovens tenham esse momento de alinhamento e conversar com o seu namorado, com a sua namorada, com a pessoa que você quer casar, quais os projetos que ela tem, como ela pensa sobre a administração do dinheiro, aonde ela quer chegar, de que forma. Já falar em aposentadoria, porque se você está casando, você quer estar com essa pessoa pro resto da vida. Então é importante esse tipo de alinhamento, por quê? Para que você não tenha esse impacto negativo, que você possa fazer parte dessa estatística que prospera não apenas espiritualmente, mas também financeiramente. Amém. Essa abordagem ela é importantíssima, tá? Os dados que foram trazidos. Eu me lembro que, quando ainda solteiro, um tio me perguntou o seguinte: quando que você vai casar? Eu falei: olha, a gente está preparando e tal, se planejando para o casamento. Não, casar é igual aceitar Jesus. Você aceita Jesus, ele conserta tudo. Você casa, depois você constrói junto com ela. Obviamente que foi uma brincadeira. Mas isso chama a atenção para o fato de que, nesse contexto de vida, ou nesse momento da vida, onde você começa a se planejar para constituir uma família, você tem dois e não mais só um trabalhando pelo mesmo objetivo. E aí você começa a ver os resultados. Com um detalhe: quando você tem educação financeira, quando você sabe lidar com os recursos, e o seu futuro cônjuge também sabe lidar com os recursos financeiros, vocês vão conseguir construir juntos, né, muito mais. Vocês vão saber lidar com os recursos financeiros do casal, né, e viver uma boa experiência. Isso é muito importante. A abordagem do Vinícius ela foi precisa com relação a esse assunto também aqui. Mas vamos lá, a gente vai ter agora a participação de São Luís do Maranhão, na Igreja São Francisco, bairro São Francisco, em São Luís do Maranhão. A Rebeca Carvalho vai fazer uma pergunta. Fala, jovem. A paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, jovens. Meu nome é Rebeca, eu sou da ICM São Francisco, aqui em São Luís do Maranhão. A dúvida que eu tenho sobre o tema é:
Quando se fala de planejamento financeiro, muitos jovens dizem que isso é para depois. Mas como nós podemos responder a esse pensamento? Obrigado, Rebeca. Um grande abraço para você e também para os nossos irmãos aí em São Luís do Maranhão. Tive a oportunidade de conhecer essa cidade, belíssima cidade. Deus abençoe vocês. E então, Vinícius, eu não sabia que a Rebeca ia fazer essa pergunta, acabei tocando esse assunto, mas como você pode aprofundar isso? A importância do planejamento financeiro já, mesmo no período da juventude. É importante, e como o senhor também já colocou, vamos detalhar um pouco mais aqui, que fica mais suave, né? Por exemplo, um jovem de 20 anos, se ele começar a guardar R$ 200 para a sua aposentadoria, né, com as taxas de juros que nós temos hoje no país, na casa de 2 dígitos, com juros compostos, ele fatalmente chegará aos 60 anos com um patrimônio de aproximadamente R$ 1 milhão. E esse dinheiro, ele não precisa converter em renda, ele pode viver dos juros desse dinheiro. Nós hoje estamos falando de juros líquidos em 1%, né? 1 milhão, 1%, nós estamos falando aí mais do que o teto do INSS, R$ 10 mil por mês. Então, aos 20 anos você começar a guardar, mas eu ganho pouco, eu ganho um salário mínimo, R$ 1.500, R$ 1.600. Mas você hoje também não tem tantas despesas, né? Você não tem uma esposa, você não tem filhos. Então, quanto antes você começar a colocar esse detalhe da reserva de emergência da aposentadoria no seu orçamento, você vai ter um fardo menor lá na frente. Esperar o momento certo, ele nunca chegará. Você tem que fazer isso. Colocar, até uma dica que a gente dá é começar por essas reservas do orçamento. Vou começar pelo lanche, pela viagem, pelo carro. Não, começa por isso, separa, né, força para que você possa juntar, para que você chegue aos 60 anos mais tranquilo, podendo realmente desfrutar e não ter que se preocupar em como vou fazer. Eu acho que não é confortável para ninguém ter de depender de terceiros numa fase como essa. Os nossos avós, os nossos bisavós, né, nós somos uma sociedade agropastoril, né, o Brasil, até hoje a nossa principal indústria é o agro. Os pais tinham muitos filhos porque a aposentadoria dos pais eram os filhos. Tinham-se 10, 12, 15. A minha avó, ela teve 15 filhos, né? Então, ela tinha uma estrutura familiar que pôde cuidar dela. Hoje, no máximo 2, quando muito 3 filhos. Então, fica pesado dividir esse custo, né? Essa questão em uma fase que você precisa muito de remédio, saúde, né? Então, é importante nós termos essa consciência que nós temos que juntar para esse momento. E quanto mais cedo, melhor será o resultado. Muito bom. Vamos seguir, então? Vamos. Agora, Maritza vai fazer a pergunta dela. Sempre um prazer estar aqui, né? Com os irmãos. Maritza, que saudade. Saudade é minha também. Bom, acho que a gente já falou até um pouco, esclareceu muitas coisas aqui. E eu gostaria de esclarecer um pouco mais a questão prática na fase do jovem, de como a gente chega nesse passo. Porque a gente sabe que hoje existem realidades e realidades de jovens. Né? Vão ter jovens que vão ter poucos recursos e jovens que vão ter sobrando porque ele não tem outras responsabilidades. Então, de forma prática, como é que a gente pode começar de imediato essas posturas para o futuro? Boa pergunta. Como começar de forma prática? Primeiro, realizando o orçamento. Quais são os meus objetivos? Aonde estou? Aonde quero chegar? Colocar isso. E, do outro lado, colocar as suas entradas e saídas. Né? A gente tira momento na semana para ir ao salão, né? As meninas, fazer cabelo, maquiagem, né? O sorriso delas aí, né? Todas elas. Né? Os meninos, pelo menos uma vez por mês, cortam o cabelo, né? E você tem que tirar um momento com a sua vida financeira. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, bater o extrato da sua conta, sua fatura de cartão de crédito, com cada campo, o que é sustento, o que é investimento, seja em educação, seja em patrimônio, seja no seu casamento. Já estou preparando minha lua de mel, a viagem. Então, isso tudo tem que estar registrado, né? E alguns têm recurso, outros não. Alguns têm condição de ter um computador, de ter uma planilha, ter aplicativos, mas
nada resiste a um bom papel e caneta também. Você pode anotar e ir planilhando, e com pouco recurso é possível fazer muitas coisas. Eu dou sempre o exemplo do meu sogro, que funcionário público, ganhava muito pouco, formou 3, 4 filhos, e fazia nas folgas dele sempre um serviço extra para tudo isso. Tem reserva de emergência, teve reserva de aposentadoria, e junto eu com os meus cunhados, falava, como que ele conseguiu isso? Com controle, com papel e caneta, nunca teve computador, registrando, aqui não, vamos fazer aqui em casa mesmo, juntava, envolvia a família. E é importante para os jovens, mas também para os pais, envolverem os filhos nessa questão e de uma forma transparente, porque muitas vezes a gente chega para o filho, não vai no shopping, não vou comprar não, por quê? Não, porque não tem dinheiro. Não é porque não tem dinheiro, é porque não é prioridade. Eu converso muito abertamente com as minhas filhas, sobre planos e tudo. Ah, pai, vamos ali, vamos, podemos ir. Não, vamos comprar não, agora não, porque a gente está no foco para aquela viagem que você quer, para aquele momento do seu aniversário. Quando você envolve a família nas metas, como o pastor Josias bem colocou, nos planos, ele vai te ajudar. Então, quando você, com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua esposa, você divide o porquê, aonde você quer chegar, fica mais fácil ter o controle, porque ela vai estar junto com você no alcance do objetivo que vocês traçaram. Então é importante isso, traçar dentro desse orçamento, dentro desses objetivos. Não deixe de começar pela aposentadoria e pela reserva de emergência. Imprevistos acontecem com todos. Então nós precisamos ter, se nada acontecer, você aumentou o seu patrimônio, você conseguiu aumentar. Saber onde colocar, procure uma consultoria especializada, reserva de emergência e dias de aposentadoria não devem ser colocados em ativos de grande risco, de grande volatilidade, estão sujeitos a crises. Você tem que procurar segurança nisso. E a disciplina e acompanhamento para revisar esse processo sempre que necessário. Muito bem. Eu falei que estava com saudade da Maritza, você que nos assiste. Quem já vem acompanhando esse programa, lembra o nome da Maritza, estava sempre na equipe de produção e tudo mais. Aí que tá, é interessante dizer isso. A Maritza precisou de se dedicar ao mestrado e já está num doutorado, não é isso? Em função disso aí, por conta do tempo e porque há outros servos jovens que também podem ajudar e que se integraram nesse trabalho, que a Maritza está hoje aqui como convidada, né, Maritza? É maravilhoso, né? E que bom ver que hoje se achegou novos jovens para esse trabalho maravilhoso. É um privilégio para nós. Jovem, tá seguindo vida, doutorado, é isso mesmo. Inclusive o Vinícius falou sobre isso. Muito bem. Nós estamos caminhando para o final dessa edição e eu gosto sempre de trazer um texto da Palavra do Senhor. E eu vou ler aqui o texto que está em Lucas, capítulo 5, verso 5, diz assim: Respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Todos conhecemos essa passagem bíblica que eles lançam a rede por uma ordem do Senhor Jesus e a rede veio cheia de peixes. Pedro planejou, Pedro convidou ali os outros discípulos para fazer aquela pescaria, se organizou, se estruturou, entraram no barco, o que precisava eles juntaram ali, lançaram a rede a noite toda, não deu resultado. Jesus deu uma palavra e o resultado veio e veio de maneira maravilhosa. Então, vamos continuar fazendo nosso planejamento, é isso mesmo, colocando diante do Senhor, buscando Ele, buscando a bênção, e aquilo que nós não conseguimos, o Senhor Jesus vai intervir e vai trazer o resultado. Tá certo? Então, não podemos tirar nunca isso de foco. Dele a nossa vida está nas mãos dele e ele vai nos abençoar na medida em que nós façamos todas as coisas. Pedro não passou a noite esperando Jesus chegar para sair, não. Ele foi, trabalhou, não deu resultado. Jesus veio e completou. Tá bom? Então, leve isso em consideração. Muito bem, a gente está caminhando aqui para o final de fato. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu quero ler também uma mensagem que chegou. Sônia Ferreira, nossa irmã Sônia Ferreira, ela disse: a paz do Senhor Jesus a todos. Meu marido, um jovem de 80 anos, e eu, uma jovem de 63, não perdemos um programa. Amamos! Foi o que ela escreveu aqui. Deus abençoe a todos. Deus abençoe vocês também, queridos. E continue acompanhando. É isso mesmo. A gente se alegra de saber que você está aí do outro lado, tá certo? Muito bem. Deixa eu me despedir do pessoal que está aqui. Vinícius,
A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor. Prazer. Grande prazer tê-lo conosco aqui. Já fica o convite para voltar, tá? Porque esse é um tema que ele é muito interessante. Nós precisamos municiar os nossos jovens das informações voltadas para a sua vida pessoal, financeira, para esse tipo de aconselhamento, porque isso é um diferencial. Né? O jovem que tem isso, ele tem um diferencial. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado a todos aí pela companhia e pela troca. Glória a Jesus. Minha colega Estela, Deus abençoe, seja bem-vinda. Tá? Fala um pouquinho agora sobre a equipe de produção. Agora você pode falar, semana passada a gente não deixou. Agora eu posso falar, é um prazer, né, novamente, integrar esse trabalho que já vinha sendo feito muito bem pela Nínive e pela Raíssa, que está aqui com a gente hoje. E no programa passado, o Daniel estreou, hoje eu estreei, e estamos compondo esse trabalho de produção. Eu e o Daniel muito honrados e felizes de servir ao Senhor em mais uma função, e é sempre uma bênção esse trabalho maravilhoso que a gente acompanha há muito tempo. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Obrigada. Aos jovens de Vila Velha 1, Deus abençoe. Que sempre que vocês quiserem, voltem aqui. Se for para participar do programa, tomar um cafezinho com a gente, não importa. Contanto que a gente esteja junto, tá bom? Deus abençoe. Muito bem, para você que nos acompanha, chegamos ao final então de mais essa edição. Continue acompanhando a programação da TV Manaim. Se você está no YouTube, curta, comente, compartilhe, põe aí a informação de onde você é, qual a sua idade. É isso mesmo, é igual os irmãos participaram aqui, a gente está compartilhando isso com vocês. É uma alegria para a gente saber que você está aí do outro lado, tá bom? Curta, comente, compartilhe. É isso que a gente sempre faz no YouTube, a gente sempre orienta aqui. Que se você está nas outras plataformas da TV Manaim, que são diversas, continue com a nossa programação. Deus abençoe, a paz do Senhor.